Lá está. Finalmente eu avisto pela primeira vez na minha vida. O corpo acinzentado lá longe no céu, escondido atrás das nuvens, com o tamanho de 1/4 da lua cheia. Ele não vai ficar lá por muito tempo. A última vez que esteve ali foi há 33 anos. E teremos que esperar mais 33 para vê-lo novamente. Telo, o misterioso planeta sobre o qual a humanidade ainda tem muito a aprender. Por muito tempo, a Terra era o único planeta a viajar silenciosamente em sua órbita circular em torno do centro do nosso sistema solar, o Sol, que era geralmente um lugar bastante estável. Júpiter, Saturno, Marte e outros planetas, todos agiam de forma previsível, sempre nas mesmas órbitas. Até algum tempo atrás, quando algo inesperado aconteceu, um outro entrou em nossa órbita. Ninguém sabe exatamente de onde veio, uma vez que não era um dos 7 outros do nosso sistema solar. Tínhamos dispositivos avançados que rastreavam asteroides, meteoritos e outros corpos espaciais. Mas os cientistas ainda ficaram apavorados quando viram um corpo tão grande e redondo vindo de repente em nossa direção, em grande velocidade. Primeiro pensaram que fosse um asteroide enorme e temeram que colidisse conosco. A humanidade estava preparada para o pior, pois era tarde demais para evitar isso. Mas quando o enorme corpo se aproximou a uma distância de 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol, ele mudou repentinamente de direção. Agora, sabemos que isso é o mais próximo que pode chegar daqui, com um tamanho parecido com o do nosso planeta. O corpo orbital precisa atender a 3 critérios para ser chamado de planeta: ter uma esfera perfeita, girar em torno do Sol e não orbitar qualquer outro corpo, como outro planeta. Também deve ter uma órbita livre de quaisquer protoplanetas, planetesimais ou outros competidores. Os cientistas estavam rastreando a órbita do novo corpo espacial, que mais tarde chamaram de Telo, palavra em latim para Terra. Quando ele entrou na órbita terrestre, foi como se algo tivesse acontecido com suas forças gravitacionais. Então, os 2 planetas criaram uma órbita completamente nova, em forma de ferradura. Eles podem estar na mesma zona ao redor do Sol, nessa jornada. Isso significa que não se movem em um círculo ao redor de uma estrela, mas cada um segue ao longo da borda de algum tipo de trilho em forma de ferradura, com crescentes que ficam de frente uma para a outra, como as 2 metades de um anel quebrado. Por exemplo, Saturno e suas 2 luas, elas dançam ao redor dele com a órbita estável em forma de ferradura e viajam a cerca de 150 mil quilômetros do planeta, além de seus anéis principais. O mais próximo que chegam uma da outra é 15 mil quilômetros. Não saiu nada nas mídias por anos, exceto novos eventos misteriosos. Foi um caos no início, mas não sabíamos como as coisas acabariam. Ninguém foi para a escola, trabalho, faculdade. Estávamos todos esperando por instruções sobre o que fazer. As pessoas ficaram com muito medo primeiro, mas depois, empolgadas quando descobrimos que é um planeta parecido com a Terra, o que significa que poderíamos fazer novos amigos. Os cientistas acreditam que Telo costumava dividir a órbita com algum outro planeta desconhecido em outro sistema solar. Nunca tivemos 2 planetas compartilhando a mesma órbita, mas pode ser o caso de alguns outros sistemas solares. Quando isso acontece e eles se aproximam, um pode chutar o outro para uma direção desconhecida, ou até mesmo ser empurrado para o Sol, pois suas forças gravitacionais interagem. Se as 2 gravitações se atraíssem, elas poderiam começar a se mover em direção uma à outra e, BAM! Uma grande colisão aconteceria. Ou então, compartilhar sua órbita com sucesso, moldando uma só em forma de ferradura, como que aconteceu com a Terra e Telo. Não é a primeira vez que isso acontece na Terra. Há 4 bilhões e meio de anos, quando o sistema solar havia se formado, apenas algumas dezenas de milhões de anos antes, existia um objeto espacial tão grande quanto Marte, movendo-se em nossa direção e se chocou. A teoria diz que a Terra atraiu os destroços daquele planeta para sua órbita, e esses pedaços eventualmente formaram a Lua que temos hoje. A colisão provavelmente causou um ressurgimento da nossa superfície. As rochas mais antigas que achamos aqui ainda são mais jovens do que alguns meteoritos encontrados. Urano provavelmente também sofreu uma grande colisão. Há bilhões de anos, havia um objeto espacial pelo menos 2 vezes maior que a Terra, e chegou muito perto do jovem Urano, o gigante gasoso. Os 2 corpos colidiram com uma força tão grande que fez o planeta virar para o lado. Ainda assim, este sobreviveu, mas depois disso gira na direção diferente de qualquer outro do nosso sistema solar, que por sua vez surgiu porque a gravidade juntou uma nuvem de gás e poeira. Era um lugar caótico, onde destroços batiam constantemente em planetas que estavam crescendo e se formando naquela época.
Dois planetas dificilmente podem compartilhar exatamente a mesma órbita, pois não conseguem permanecer estáveis. Talvez uma quase estável, o que tecnicamente significa em ordem, uma vez que tudo é instável. E por isso não podemos ficar completamente relaxados com Telo, embora as coisas pareçam bem agora. Isso não significa que a colisão acontecerá imediatamente. Pode levar bilhões de anos até lá. Existem coisas chamadas pontos de Lagrange, que são 5 pontos específicos, nos quais a gravitação de um planeta e do Sol se anula. Se você considerar as massas de apenas um deles e da nossa estrela, todos os 3 corpos podem se mover em uma órbita previsível para sempre. Mas desses 5 pontos, apenas 2 são estáveis. Qualquer coisa que acontecer nos outros 3 causará problemas. Além disso, 2 deles, L4 e L5, são pontos onde os asteroides se acumulam. Os gigantes gasosos têm milhares desses corpos, mas nosso planeta tem apenas um, o 3753 Cretini, que está em uma órbita quase estável com o nosso mundo. Ele não vai permanecer assim para sempre, mas se fosse o caso, 2 planetas podem compartilhar órbitas. Os dias estão um pouco mais longos agora, assim como o ano. Ainda não podemos determinar o calendário, pois as condições ainda estão mudando. Os planetas ainda estão se ajustando à nova órbita. O clima é o mesmo agora, provavelmente semelhante ao de Telo, já que estamos no mesmo círculo ao redor do Sol. Descobrimos que ele é muito semelhante à Terra e tem condições parecidas, o que significa que talvez possamos viver lá no futuro. O planeta chega ao ponto mais próximo a cada 33 anos e, mais tarde, fica atrás do Sol. Então, lentamente, estávamos coletando dados sobre as condições e pensando em nos mudar para lá. Mas então algo emocionante aconteceu. Começamos a receber mensagens do espaço pela primeira vez. Elas vieram por frequências de rádio em algum idioma desconhecido. No momento, estamos tentando decifrar as mensagens e, ao mesmo tempo, nos preparando para a primeira visita. Acreditamos que quem está lá está em paz. Essas comunicações percorreram um longo caminho até o nosso sistema solar. Hoje é o dia em que vamos visitar Telo pela primeira vez. Na verdade, as espaçonaves chegarão a qualquer minuto. Elas foram para lá há 9 dias. Os jornalistas estão prontos. As pessoas estão torcendo. As câmeras estão ligadas. Estamos todos esperando. Hoje, Telo está no ponto mais próximo e não vai ficar assim por muito tempo. Talvez alguns dias. Então não temos muito tempo para explorá-lo e ver quem está lá. A esperança é que possamos visitá-lo, fazer novos amigos, colaborar, viajar para conhecer novos lugares. Até agora vimos apenas algumas fotos que os cientistas tiraram à distância. Parece que lá tem muita água. Os pesquisadores acreditam em muitas cachoeiras e lagos, mas muito mais profundos e mais largos que os nossos. Talvez escondendo algumas criaturas magníficas que não temos. Eles creem que pode haver vulcões. Quem sabe encontremos algo maior do que o Monte Olimpo de Marte, o maior vulcão que encontramos no nosso sistema solar, do tamanho do Arizona, com 600 quilômetros de diâmetro. Pode ser que haja ventos super fortes como os de Vênus, que são 50 vezes mais rápidos do que sua rotação, ou ainda água congelada, a matéria que existe em todo o nosso sistema solar, e um tanto em crateras sombreadas na Lua e em Mercúrio. Talvez Telo mude de tamanho como Mercúrio, que possui formas de relevo parecidas com penhascos, com escarpas de falhas relativamente pequenas. Então, acreditamos que ele esteja diminuindo de forma lenta, mas constante. Quem sabe Telo tenha montanhas altas como Plutão, que não é planeta, mas ainda possui impressionantes picos gelados de 3.300 metros de altura. Enfim, hoje é o dia em que descobriremos. Deseje-nos sorte!